Bom dia, meus queridos, dando continuidade ao capítulo 7 do livro de História, a América e seus povos. Na aula passada a gente falou sobre os maias e agora iniciaremos falando sobre os astecas. Bom, o Império Azteca viveram aí, os astecas foram povos que viveram em áreas que atualmente correspondem ao México, na América do Norte. Seu império durou cerca de 200 anos, sua capital era a cidade de Tenochtitlan, como vocês podem localizar ela bem aí no mapa, e que é hoje a atual cidade do México. Estudiosos calculam aí que o território do Império Azteca era ocupado por cerca de 6 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Aí, por volta do século XIII, os astecas habitavam a região do Vale do México e em 1325 eles se instalaram aí na capital Tenochtitlan, né? E a partir dessa mudança começaram as conquistas de expandir os seus territórios, que durou aí até a chegada dos espanhóis. A expansão desse império aí aconteceu principalmente no século XIV, né? Os astecas iniciaram a conquista de territórios, primeiramente das cidades próximas, por meio de uso de um exército grande e bem organizado. As cidades e os povos conquistados eram divididos em províncias e obrigados aí a pagar tributos. Os cobradores de impostos viajavam por toda a extensão desses territórios aí, garantindo a arrecadação dos pagamentos para o império. A produção de alimentos era muito variada e havia mercados espalhados pelo império, e assim ficava garantida a distribuição de alimentos por todos os lugares. A sociedade asteca, ela é altamente militarizada, valorizava seus guerreiros. Por vezes, o vestuário utilizado lembrava animais como crocodilos, águias e jaguarés, a fim de invocar aí a força desses animais nos combates. Os guerreiros astecas, eles utilizavam armaduras, escudos, lanças e espadas de madeira com lâminas de pedra cortantes. Eles carregavam escudos cobertos aí com couro e enfeitados com penas, como vocês podem ver na imagem. As vitórias dos guerreiros nas batalhas eram recompensadas com terras, escravizados e também outros tipos de riqueza. Quando eles capturavam mais de um inimigo nos combates, eles passavam imediatamente à classe de nobres. Vou focar bem aí na imagem de um para que vocês possam ver os escudos, as armas, enfim, tudo, né? Os imperadores astecas e seus sucessores eram escolhidos aí pelo Conselho do Imperador, chamado Tlatoani. O imperador, ele deveria dedicar-se às relações exteriores. Em tempos de guerra ou de paz, né? A sociedade também hierarquizada era constituída aí pela nobreza, pelos funcionários reais e pelo restante da população. O trabalho era dividido de acordo com o sexo, sendo os homens responsáveis pelas atividades agrícolas e as mulheres pelas tarefas domésticas, pela fiação, pela tecelagem. Em 1519, quando ocorreu a chegada dos espanhóis, a região que ocupava o cargo de Tlatoani era Montezuma. Esse aí da imagem que vocês estão vendo, é a representação dele, Montezuma II, imperador asteca. Tenochtitlan era a cidade asteca, localizada aí no Planalto Mexicano, era o centro do império e ela abrigava, na época da chegada dos espanhóis, em torno de 300 mil habitantes. A cidade aí era formada por ruas e canais, o que facilitava a entrada e a saída de mercadorias. Os nobres viviam em palácios, que em alguns casos ficavam aí no topo de pirâmides. Já os agricultores e as pessoas mais pobres moravam em cabanas feitas de galhos cobertos com espécie de argila. E Tlacopan, que é outra cidade asteca, os astecas adoravam vários deuses,
que representavam aí as forças da natureza, como vocês vão ver aí. Entre eles estava esse aí, ó, Quetzalcoatl, nome que significa serpente emplumada. Era o deus da sabedoria e da vida, um dos mais importantes da religião asteca. Os sacerdotes eram os responsáveis por manter os rituais diários de adoração a ele, de oferendas e também de sacrifícios humanos aos deuses. A língua falada pelos astecas é Nahuatl, que é aí considerado uma das línguas nacionais do México desde 2003. Atualmente, pouco mais de 1 milhão de pessoas falam essa língua. Da mesma forma que os maias, os astecas também desenvolveram um calendário próprio, que marcava um ciclo de 365 dias para contar os anos e outro de 260 dias para contar os dias. As informações aí dos dois ciclos eram combinadas tanto para uso diário quanto também para eventos sagrados. Agora vamos falar um pouco sobre outro povo da América, né? Os povos incas. Os incas, eles habitavam esse território aí da América do Sul, onde atualmente se localiza Equador, Peru, Chile, Colômbia e Bolívia. Seu império durou aí mais de 200 anos. Sua capital era a cidade de Cusco, essa do meio aí que vocês podem ver. E calcula-se que o território do Império Inca era ocupado aí por cerca de 12 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Por volta aí do século XIII, os incas se concentravam na região do atual Peru. E foi no século seguinte que o império se consolidou e expandiu por conta das conquistas territoriais que perduraram aí até a chegada dos espanhóis. A partir aí do século XIV, os incas conquistaram povos que viviam nos arredores de Cusco e alguns que se encontravam aí mais distante da região, localizados em áreas correspondentes atualmente aos territórios dos vales centrais do Peru, da Bolívia e do norte da Argentina e do Equador. Ao longo do período de conquistas, os incas submeteram ao seu poder os povos dominados, impuseram a eles sua língua, o Quechua, e construíram aí cidades, palácios, templos, estradas, pontes, aquedutos para ligar um território todo. E ainda assim é preciso lembrar que o Império Inca era formado por uma grande quantidade de pessoas de culturas diferentes. Por isso havia um esforço para controlar essas populações e submetê-las ao mesmo imperador, né? Não havia moeda no Império e o comércio era feito à base de troca de produtos em feiras. Funcionários administrativos eram importantes para realizar censos a fim de que o imperador tivesse uma noção da dimensão de seus domínios e dominados, para percorrer o território e coletar tributos, que eram os impostos. Esses tributos eram pagos com alimentos, ouro, joias, tecidos ou trabalhos. E os incas, eles eram governados aí por imperadores que ficavam no poder até morrer. A sucessão era feita por um dos filhos do imperador anterior ou por outro membro da nobreza. O último imperador foi Atahualpa, que teve aí seu exército e seu poder derrotados aí pelos conquistadores espanhóis, que é esse aí a representação do último imperador inca, Atahualpa. Na vida cotidiana, a base da economia inca era a agricultura. A alimentação tinha como base o milho e a batata. Entretanto, os incas também produziam grandes quantidades de itens como algodão e pimenta. A fértil agricultura dos incas era resultado aí do uso de uma técnica conhecida aí como terraceamento. O método era usado não apenas para a conservação dos solos, mas também para a ampliação dos espaços de plantação, uma vez que, devido à localização, boa parte do território ficava aí na Cordilheira dos Andes, onde existem poucas áreas planas para a agricultura, né?
A maior parte da população do império vivia em pequenas aldeias ou nas cidades e morava em casas simples. Já a elite, o povo rico, assim como os imperadores, suas famílias, concentravam-se nas cidades e residiam em palácios, construídos aí com grandes pedras. Era na cidade de Cusco que ficavam os palácios dos imperadores. As ruas eram pavimentadas, existiam praças, mercados, aquedutos. Outra cidade importante também do Império Inca foi essa daí da imagem que vocês estão vendo, Machu Picchu, né? Cuja arquitetura com terraços era feita por meio da técnica das curvas de nível. Ela foi construída a mais de 2.000 metros de altitude, era uma espécie de fortaleza que servia para a defesa do Império Inca. A cidade ficou escondida, coberta aí pela mata durante 4 séculos, até que em 1911 ela foi encontrada por um explorador estadunidense. Um dos imperadores incas, Manetho Cápac, ele implantou aí um sistema para realizar cálculos, como a contagem da população e também da produção agrícola do império, né? Eram os quipos. Eles eram uma espécie de cinto de lã ou de fibra vegetal, formado aí por vários fios com nós, usado aí para registrar informações importantes e também para cálculos, como vocês podem ver aí na imagem. Esse aí é o quipo, usado aí para fazer cálculos, né, para fazer contagem. Esse aí está no Museu de Machu Picchu em Cusco, no Peru. Outro importante imperador inca, Roca, ele tornou o quechua a língua oficial em todo o império, né? Construiu escolas onde estudavam os filhos dos nobres, e essas escolas elas eram organizadas pelos amaltas, que eram os sábios, os professores incas. O quechua é uma das línguas oficiais do Peru, no Equador, na Bolívia e ao lado do espanhol, né? Os incas, eles eram hábeis artesãos em metal e a tecelagem com fios coloridos era bastante desenvolvida. Conheciam a astronomia e construíram um calendário solar de 12 meses. Também conheciam a matemática e usavam abaco e milho para fazer operações e cálculos. Na religião, os incas, eles adoravam os deuses do sol, chamado Inti. Por todo o império havia templos dedicados a ele e organização de festas para homenageá-lo. Além de Inti, eram adorados outros deuses também, como Viracocha, que teria criado o mundo a partir do lago Titicacá, e Pachamama, que era a deusa da terra. Havia ainda as divindades também protetoras das aldeias, Auacas. E ainda que tenha sido um império de grande extensão, ele foi tomado aí com relativa facilidade pelos espanhóis, viu? Francisco Pizarro, ele chegou ao território inca na década de 1520 e usou a mesma estratégia já realizada com os astecas, ou seja, ele estimulou as disputas internas, as brigas internas, fragilizou o império. Em 1533, o imperador Atahualpa foi condenado à morte e os espanhóis haviam dominado mais um povo nativo americano. E os europeus chegaram à América com os objetivos claros, né? Buscavam metais preciosos e tudo que pudesse ser comercializado na Europa e que eles proporcionassem riqueza. O confronto entre europeus e sociedades que já existiam na América foi desastroso, né? Sobretudo para os povos nativos, que dependiam muito, não tinham como medir força com eles, né? Um dos outros. E aí ele fez com que houvesse uma briga interna entre eles para poder deixá-los fracos e assim tomar os seus territórios. Bom, gente, ficamos por aqui. Quero que vocês me respondam aí as páginas 45, depois a página 49, com base no texto da página 48, certo?
Obrigada, até a próxima aula. Bons estudos!